Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos, plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, amigos, nosso boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos nesta noite de sexta-feira. Nós estamos iniciando mais uma série de programas pela FEB TV que se chama Espiritismo Ontem e Hoje. Este ano nós vamos apresentar 5 programas e no próximo ano a gente vai continuar conversando sobre esses temas aí explicando à luz do Espiritismo diversos temas importantes da atualidade. E neste primeiro programa, a gente vai ter aí a presença especialíssima do nosso querido Evandro Noleto, que é o tradutor das obras de Kardec. Ele é diretor da Federação Espírita Brasileira e também é diretor do Reformador, essa revista que a Federação Espírita Brasileira edita desde a sua fundação. Evandro, nosso boa noite, seja muito bem-vindo. É uma satisfação ter você aqui conosco, amigo. Boa noite, Geraldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre Allan Kardec, sobre o professor Rivaio, trocarmos ideias, aprender, relembrar a trajetória desse grande homem, desse espírito iluminado que teve a missão de trazer o Consolador para nós, de trazer a doutrina espírita, de codificar, de transformar todos aqueles ensinamentos que estavam dispersos, de ordená-los, de dar-lhes uma diretriz, uma forma, em forma de livro, facilitando a nossa compreensão, explicando o que até então nenhuma filosofia havia explicado acerca da vida, das origens, da razão da nossa vida aqui na Terra, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, quais as razões das desigualdades, o céu, o inferno e tantos outros assuntos que nós já sabíamos ou conhecíamos, mas de forma um tanto equivocada, e que a doutrina espírita veio aclarar. Então, reuniões desse tipo são oportunidades para que nós recordemos, estudemos, reflitamos acerca daqueles tempos heróicos de Allan Kardec entre nós. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui trocando ideias, conversando, porque isso é uma conversa, não é um discurso. Muito bem, vamos bater um papo bem agradável, inclusive você que está chegando aí, boa noite, seja muito bem-vindo, pode fazer os seus cumprimentos. Nós vamos tratar de um tema muito interessante no programa de hoje, que é Allan Kardec e a codificação do Espiritismo. E estamos aqui também com a Marta Antunes, que é vice-presidente da FEB, na área da unificação do movimento espírita. A Martinha, ela tem uma experiência muito vasta em termos do estudo, é responsável por esses programas de estudo todos que a gente adota aí pelas casas espíritas, desde o UESD, que ela participou, o estudo aprofundado da doutrina espírita, temos também estudo e prática da mediunidade, agora o Evangelho Redivivo, né, Martinha? Seja muito bem-vinda, Marta, os seus cumprimentos aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Boa noite, Geraldo, e todos os internautas.
queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilharmos lembranças, recordando do nosso codificador Allan Kardec, e que só essa recordação já representa para nós um aprendizado, não só as características da sua personalidade, antes como professor Rivaio, depois como codificador, a metodologia usada, que foi mais de um método que ele utilizou para conhecer e publicar, analisar os ensinos espíritas, a sua vida, o seu exemplo de vida dele e da sua esposa, Amélie Boudet. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui e abraço a cada um, em particular, recebo o nosso abraço muito carinhoso. Pois é, falar de Allan Kardec é sempre uma grande honra, é uma satisfação muito grande, porque devemos muito a Allan Kardec. A codificação do Espiritismo, o legado da fé raciocinada. Mas antes de se tornar Allan Kardec, não é, Evandro? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele nasce praticamente numa família de orientação católica, mas é orientada sobre os ensinos protestantes e se torna o codificador do Espiritismo. É uma coisa impressionante, não é? O que você teria a nos dizer acerca desta infância e da formação educacional de Hippolyte Léon Denisard Rivaio? De fato, Rivaio era filho de católicos, foi educado numa casa católica, nasceu em 1804, na cidade de Lyon, todos nós sabemos, mas o que muita gente imagina é que a infância dele, até a época que ele foi para Yverdon, ele teria vivido em Lyon, mas estudos posteriores mostraram que ele morava numa cidade a cerca de 60 quilômetros daquela cidade, chamada Bourg-en-Bresse. Então, ele passou os 10 primeiros anos da sua vida nessa cidade. Nós temos que ver o clima francês da época, né? Entre 1804 e 1810, Napoleão Bonaparte dominava, né? Era o imperador, o terror da Revolução Francesa já havia passado, mas ainda havia aquela ebulição muito grande na França. Não havia muita segurança no país, as escolas não eram muito, vamos dizer assim, apropriadas para o estudo de um jovem de uma situação financeira melhor. Então, o pai dele, o pai do Rivaio, por ser um homem de posses, ele enviou o filho para estudar na Suíça. E para lá ele se dirige com a idade de aproximadamente 10 anos, uma cidade de Verdun, fica perto de Genebra, que era dirigida pelo famoso professor Henrique Pestalozzi. Por quê? Porque o ensino desse instituto já era conhecido na Europa inteira. Então, as pessoas de posse e as pessoas da realeza, as pessoas de destaque, mandavam seus filhos da França, da Alemanha, da Espanha, da Itália, para estudarem na Suíça com esse professor, porque o método de ensino dele era muito diferente. Era um método que não era aquele método de decorar, era um método intuitivo, a criança aprendia por ela mesma. Por exemplo, quando ele ia ensinar botânica, ele não ia dizer a folha é isso, o caule é acolá. Ele levava o aluno para os bosques em torno da cidade, mostrava uma planta, dizia isso aqui é o caule, isso aqui é... Coisa por coisa, a flor, tudo direitinho. Quando ele ia estudar mineralogia, ele levava os alunos para uma região que havia pedras, que havia minas. Então, ele mostrava algum tipo de mineral e dizia isso aqui é ferro, isso aqui é manganês. Então, o aluno ia aprendendo, visualizando. Naquela época não tinha internet, naturalmente, não tinha nenhum método audiovisual, mas o método dele era aquele natural, direto, na natureza. A sala de aula dele era a natureza, o teto era o céu, e era de dia, com sol de fora. Não é? Então, isso conquistou para o colégio dele gente
do mundo inteiro, e Kardec teve o privilégio de estudar nesse local, né? Foi lá que ele formou a sua personalidade humanista, o seu caráter sério, o seu método de tudo pesar, medir, peneirar, não aceitar as coisas de forma cega, deixar que tudo passasse primeiro pela razão. A gente vê que a espiritualidade, ela desde o início já estava preparando Kardec. Naturalmente que ele já trazia de encarnações pregressas todo o arcabouço que ele possuía, mas na encarnação atual ele precisava ainda de vamos dizer assim, algumas pinceladas. Até porque, como ele mergulhava na carne, ele naturalmente ia esquecer um pouquinho daquilo que ele sabia como espírito. Então, ele teve que recordar alguma coisa. E o professor Pestalozzi foi esse instrumento que o ajudou naquele método que ele utilizaria mais tarde com Allan Kardec, de concisão, de clareza, de objetividade, de tudo aquilo que ele ensinava, não é? Então, ele volta para Paris em torno de 19 anos, 18 anos, vai viver em Paris, 18. Ele não volta para Lyon, ninguém sabe o porquê, se sua família morava em Paris nessa época ainda, ou se morava na cidade do interior. Ele vai morar numa rua bem central de Paris. E ali ele começa, com a idade de 19 anos, não tinha nem 20 completos, ele já inicia a sua produção pedagógica, livros. Ele publica a primeira edição de um livro, de um curso de aritmética. Ali ele dá início à sua produção pedagógica antes de ser Allan Kardec, já utilizando o método de Pestalozzi. Ele faz gramática francesa, onde ele ensina as mães, em casa, como ensinar os filhos, a não depender apenas dos professores. Então, ele começa a adquirir muita experiência e vai publicando muitos livros. A gramática francesa clássica dele, ela ficou quase 50 anos de publicação anualmente, porque ela tinha muito valor. Depois, ele funda uma escola primária de primeiro grau. Naquela época, apesar do nome primeiro grau, era interessante, porque se estudava química, física, anatomia comparada, mineralogia, não é? Sociologia, antropologia e, naturalmente, ciência, geografia, história, literatura e língua francesa. Mas para mostrar como ele era um espírito preparado já naquela época. É uma espécie, como diz o seu Thyssen, ex-presidente da FEB, ao falar das qualidades dele, dizendo que ele era um polimata, ele entendia de tudo. Então, ele tinha autoridade para ensinar. Ele era também um autodidata, porque ele trazia das vidas anteriores tudo isso. Então, ele segue, mais tarde, com a idade em torno de 30 anos, eu não lembro exatamente, ele se casa com a Amélie Boudet, que era 9 anos mais velha do que ele, mas uma pessoa que realmente foi a sua mão, aquele cajado, aquela pessoa que se diminuiu para que ele crescesse, que viveu à sua sombra para que nada lhe faltasse, não é? Que foi uma pessoa compreensiva, eles não tiveram filhos, e até nisso a gente imagina o dedo da providência divina, porque não que o filho vá causar algum problema, é bom, nós queremos ter filhos, todos nós construímos a nossa família, mas Allan Kardec tinha uma missão tão grande, ele teria que se dedicar de tal forma integralmente, que talvez ele ficando solteiro, sem filhos, apenas com a esposa, ele tivesse mais tempo para se desdobrar. Né? Então, exato, ele fica 30 anos sendo professor. Muito bom, Evandro. Nossa, a gente fica querendo ouvir mais, né, Marta? Assim, o pessoal também está chegando, está se cumprimentando, porque é tão gostoso, tão interessante a história. Marta, assim, essa questão da formação de Kardec, eu me lembro que o Sotisen falava que a preparação de Kardec para o trabalho da codificação do Espiritismo já vem desde há 2000 anos, desde a época de Jesus, né, já vinha sendo preparado. A gente vê aqui na encarnação dele, né, como Hippolyte Léon Denisard, Rivaio, essa formação também segura, ele acaba se tornando um intelectual, não é, Marta? Como é que foi isso? Escreveu vários livros, como o Evandro está falando, e a conexão disso com o trabalho que viria depois no Espiritismo.
Abre seu microfone, Marta, por favor. Não, está aberto, Geraldo. Isso, agora sim, pode falar. Está aberto. Na verdade, lembrando o Tizen, querido amigo Tizen, agora isso é uma opinião particular, viu? Quem está escutando aí. O Tizen falava que ele era da época de Jesus, que ele conviveu com Jesus. Da mesma forma que está comprovado que Erasto, que foi um dos espíritos da codificação, um dos grandes espíritos da codificação, é considerado um dos 72 discípulos da Galileia, como o irmão X fala, e no próprio Evangelho, todos os 4 evangelistas falam, é possível que Kardec tenha sido um daqueles discípulos, um dos 72, que preparava os caminhos de Jesus antes de Jesus chegar para anunciar a Boa Nova. Agora, com relação a ele, o codificador, enquanto professor, Hipólito Lyon, Denis Arrivai, essa formação dele, e foi muito feliz, foi um direcionamento do alto, que a família dele tinha recursos e enviou para a Suíça, junto com o professor Pestalozzi, vamos dizer assim, a escola de Pestalozzi, o Instituto de Pestalozzi, ele refletia aquelas ideias dos iluministas do século XVIII, os enciclopedistas, que a pessoa podia ter vários conhecimentos para adquirir uma formação, e não uma formação exclusivamente técnica, como havia naquela época, como ainda há no mundo moderno, que é chamada educação para o trabalho. Mas Kardec, como Evandro destacou, chegou com 19, com menos de 20 anos em Paris, e ele recebeu o diploma lá, ele era bacharel em letras, quando ele saiu do Instituto de Verdun, de Pestalozziano, em letras e bacharel em ciências. Então, era uma pessoa que tinha um curso completo, e aí ele montou a escola, ele tinha uma visão. Então, é muito interessante, porque Kardec não era uma pessoa teórica, no sentido da palavra, que tem muito conhecimento. Ele tinha um conhecimento que no século XVIII era chamado de conhecimento enciclopedista dos iluministas. Mas como ele passou e foi educado, ele tinha 10 anos de idade quando foi para lá, e no Instituto Pestalozzi, ele adquiriu outro tipo de formação necessária para o trabalho que ele viria exercer. Então, e nós vemos que aqui aquela metodologia, aqueles princípios que Pestalozzi passou para os alunos, né? Ele depois, Allan Kardec, vai colocar uma síntese desses princípios pestalozzianos no livro Curso de Aritmética, que ele publica e que ele coloca os princípios básicos, que é uma síntese desse princípio de Kardec. Então, ele tinha a teoria, porque ele lia muito, ele estudava muito, e, ao mesmo tempo, mas não era um teórico. Ele ia, ele apalpava como ele devia, tinha algumas coisas que precisava apalpar. Um exemplo que Evandro deu, ver o mineral, pegar no mineral, sentir o mineral, comparar o que é ferro, o que não é ferro, uma planta, quais são as partes da planta, as diferenças que tem, que produz flor, que não produz flor, então tudo, ou que produz fruto. Então, tudo isso era uma experiência da vivência, a inteligência da criança era naturalmente estimulada. Então, isso ele levou para o espiritismo, mas agora, o que eu quero destacar aqui para dar mais oportunidade de falar mais em outro momento, é a formação profundamente humanista de Kardec. Por isso que da primeira página, vamos dizer assim, literalmente falando, do Livro dos Espíritos, a última página da Gênese, em tudo ele fala para medir as consequências morais, do que pensa, do que fala e do que age. E as consequências morais, ele se ilustra e nos ensina, dá o exemplo de seguir o Evangelho de Jesus, a moral do Evangelho.
Que maravilha, né, Marta? Essa questão do educador. A gente vê a formação realmente de um homem de bem no seu esforço, na sua trajetória, no seu trabalho muito sério, e contando, né, como o Evandro destacou, com um apoio extraordinário de uma mulher que estava, no mínimo, ao seu lado, né, Evandro? No mínimo ao lado, se não à frente, né? Porque realmente a Mélie Baudet, esse amor de pessoa no sentido da experiência, e a querida Gabi a quem ele se dirigia, não é? Dando todo esse suporte. Evandro, mas o contato que Allan Kardec, ainda não era Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denis Arrival, vai ter com essas questões da fenomenologia, é um pouco depois, né? Ele já era um homem maduro. Ele já tinha mais de 50 anos, praticamente, não é isso? Quando foi apresentada essa questão dos fenômenos das mesas girantes. Como é que isso aconteceu e como é que Kardec, diante desses fenômenos, reagiu? Kardec já conhecia, pelo menos de ouvir dizer, as mesas girantes desde 1853. Ele tinha 49 anos nessa época. Isso fazia sucesso na França, Paris não tinha energia elétrica nessa época, então as pessoas aproveitavam as tardes para se distraírem nos salões. Cada casa, cada apartamento de rico tinha um famoso salão que convidava os amigos. Então, à tarde era nos salões. E o salão, a qualquer luxo da época, era as mesas girantes, né, que foram importadas dos Estados Unidos. Então, ele conheceu certa vez um amigo dele que falou para ele das mesas girantes, falou que elas giravam, que saltavam. E ele disse, não, eu acredito que seja, que elas saltem, que elas girem, porque o magnetismo é uma força qualquer, pode ser direcionada a elas e fazer com que elas girem. Mas depois ele falou, não, mas além de elas dançarem, girarem, elas também respondem a perguntas, né? Aí Kardec faz aquele comentário assim meio jocoso, né? Eu só acreditarei nisso, que a mesa fala, responde, se me provarem que ela tem nervos para sentir, cérebro para pensar, e que possa se tornar sonâmbula. Enquanto não me provarem isso, eu acho que isso é conto da carochinha, coisa para fazer boi dormir em pé, né? Aí ele mesmo explica, eu estava na posição de um homem de ciência, que não ia duvidando das coisas, mas também não ia acreditando, porque eu ouvi dizer, eu preciso que aquilo passasse primeiro pelo crivo da minha razão, não é? Que aquilo tivesse algum sentido para mim. Então, mais tarde, ele encontra outro senhor, outro amigo, que diz para ele que aqueles fenômenos de falar, da mesa girar, de dar resposta, são os espíritos que estariam ali por trás. Então, é a primeira vez que ele tem essa informação de que os espíritos estariam na origem de tudo isso. E mais tarde, um pouquinho, já em 1855, ele é convidado para assistir a uma reunião mediúnica na casa de uma senhora chamada Pleine Maison, e lá ele conhece um senhor, um funcionário público chamado Patier, que, segundo ele, era um homem de conversa séria, era um homem sisudo, que não se deixava levar pela emoção, e que falou tantas coisas para ele que ele resolveu assistir à reunião e provar, ver, ouvir pessoalmente. E ele disse que o que ele viu ali foi de forma a não deixar margem nenhuma dúvida, porque até perguntas mentais que ele fazia eram respondidas com propriedade, com profundidade. Então, mais tarde, ele diz assim, olha, naquelas aparentes brincadeiras da mesa, eu vi que tinha alguma coisa mais séria por trás, que eu tinha que tomar a mim o cuidado de estudar e desenvolver. Então, Kardec, a partir daí, ele teve ideia de, na casa dele, fazer perguntas sobre os mais diferentes pontos que interessassem a ciência, a filosofia, a religião, e levar aquilo prontinho, numa certa sequência. E os espíritos, através da cesta, do método da época, respondia dentro da maior propriedade. Então, foi assim que Allan Kardec começou a colher
as informações que mais tarde se transformariam nos livros da codificação. O interessante é que ele disse que, desde o início, nessas observações que ele fez, ele viu que os espíritos, não sendo mais que as almas dos homens, eles não tinham a inteligência integral, eles não sabiam de tudo. Então, que cada um só revelava aquilo que estava dentro da sua capacidade, da sua compreensão, daquilo que eles sabiam. E que todos, do mais alto ao mais baixinho, do ponto de vista intelectual, tinha sempre uma coisa a ensinar, porque a gente nunca aprende tudo de uma pessoa só. O pobre, o que trabalha na roça, tem alguma coisa que o intelectualizado da capital não sabe. Então, ele viu que a gente tinha que peneirar o que os espíritos falavam, que não é porque vinha dos espíritos que ele tinha que aceitar. Mas, muito bem. Que bom, Evandro. É muito profundo, né? A gente vê a personalidade de Allan Kardec, e aí, de Hipólito Léon Denis Arrivai, que vai se transformar, né? Vai adotar esse pseudônimo de Allan Kardec, já com várias características. E eu queria verificar com vocês que estão participando aí conosco, por favor, algumas características de Allan Kardec que chamam a atenção de vocês. Podem escrever que a gente vai trazer a participação de vocês. Enquanto isso, nós vamos pedir para a produção mostrar para nós algumas imagens de livros, que é a próxima pergunta que eu quero fazer para a Martinha, porque nós já vamos começar a falar da codificação, afinal de contas. Pedir aí para o Felipe, por favor, a produção, trazer para nós algumas cartelas com imagens de alguns livros. Olha só, aqui nós temos, na tradução de Guion Ribeiro, publicação da Federação Espírita Brasileira, edições econômicas, já do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo e de A Prece. Depois nós vamos publicar os outros livros que compõem aí esse Pentateuco, como a gente está vendo aqui, as obras básicas que são assim conhecidas, os livros, os 5 principais livros de Allan Kardec, desde que estamos mostrando aí o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e aqui também traz obras póstumas. Estas obras todas traduzidas pelo nosso, né, um dos nossos entrevistados convidados da noite, Evandro Noleto. E tem mais alguns livros ali, né, Fio? Mostra só mais 2 livros, curiosamente, que é tão gostoso, né? Olha, nossa, mas gente, o Evandro traduziu todos esses trabalhos aí, que tem a kit, né, o kit da coleção Revista Espírita, desde aquele primeiro número de janeiro de 1858, né, Evandro, aí foi até dezembro de 1869, e temos o que é o Espiritismo, que é o livro que Kardec pede, né, para a gente ler em primeiro lugar, quando vai conhecer o Espiritismo, e aqui, né, nós temos de Allan Kardec também o Espiritismo na sua expressão mais simples, e vários outros textos, opúsculos, que são publicados juntos desse aí. Todas estas obras traduzidas pelo Evandro Noleto estão disponíveis na loja virtual da FEB, pode acessar aí o endereço da FEB Editora, pode adquirir o exemplar impresso, né? Está correndo aí no vídeo, www.febeditora.com.br, então esse da FEB Editora, e também pode-se adquirir os e-books, né? Porque esses livros todos estão em e-books, também pelas nossas lojas aí parceiras, não é? A Amazon, a Apple e também a Google, são os e-books, os livros eletrônicos. E praticamente todos esses livros também estão disponíveis gratuitamente em PDF, no nosso site, no portal da FEB. Tá certo? Para quem quiser acessar, pode ler o livro lá à vontade, para a gente realmente popularizar Allan Kardec, não é, Marta? Allan Kardec, nesse início do trabalho da codificação, como é que isso aconteceu? O Evandro começou a contar sobre a questão da formulação das perguntas, né? A gente já vê determinadas características na personalidade. Como é que Kardec iniciou propriamente, como é que desenvolveu esse trabalho da codificação? Porque não foi nada simples, né, Marta? Não, mas Kardec ele era muito organizado e metódico. Então, partindo do final da fala do Evandro, transcorreu o ano de 1855, né? Então, o que Kardec fez? Ele resolveu pegar todas aquelas informações. O ano de 1855, desculpa, ele frequentou participou de inúmeras reuniões mediúnicas, né, de todo tipo. Aquelas mais frívolas, aquelas mais no particular, no em público, ele foi em todas.
Quando foi no ano seguinte, em 1856, e ele anotava tudo, ele registrava tudo, eu quero destacar que anotava com caneta tinteiro. Com caneta tinteiro, era pena de ganso. Anotava tudo, arrumava tudo. Não era Bic, Então, né, Marta? não era Bic, não era teclado, nem de computador, nada. Ele fazia tudo com caneta lá, com pena de ganso. Vocês imaginam? Então, tinha que ser uma pessoa muito disciplinada e analisar. Então, quando foi no ano de 1856, quer dizer, depois que ele ficou frequentando as reuniões, ele pegou os 55, ficou o ano inteiro frequentando muitas reuniões, ele viu que as anotações dele precisavam dar um corpo. Então, ele pegou, separou metodicamente, organizou e viu que, no final, ele pensou em publicar. Mas, como ele era uma pessoa de uma personalidade muito prudente, era uma coisa nova, ainda que ele estivesse muito satisfeito e vendo com muita lógica que aquilo dos espíritos que não morrem, as comunicações, ele resolveu, nesse ano de 1856, submeter aquele livro que ele tinha acabado de elaborar, princípio, meio e fim, ele resolveu submeter à apreciação dos espíritos. E ia numa reunião e perguntou. Numa dessas reuniões, que se me permite, eu vou ler depois um trecho, um dos espíritos comunicantes falou que ele deveria, para facilitar o trabalho de revisão daquele livro que ele estava propondo, aquele corpo de ideias, ele deveria fazer reuniões em particular com a senhorita Jafé, porque ali eles atuariam e iam mostrando os pontos, mas que não ficaria só com ela. Tanto que, nesse período de 1856, e vamos dizer assim, que são os pródromos do Livro dos Espíritos, que seria publicado no ano seguinte, em abril, além da senhorita Jafé, que tinha uma mediunidade excepcional, nem sempre o temperamento dela era tão legal, mas tinha uma mediunidade excepcional, ele ainda, mesmo com essa revisão proposta pelos espíritos, no particular com a senhorita Jafé, ele ainda submeteu a revisão a cerca de 10 médiuns. Então, no livro do que citado, que nós conhecemos, que tem uma biografia mais completa de Kardec, Allan Kardec, do Deus Vantuil, do Francisco Thyssen, está escrito o seguinte, me peço licença para ler. Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho. Não, desculpa, não é no livro do Vantuil, não, é em Obras Póstumas, quando ele fala minha iniciação, primeira iniciação em Espiritismo. Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame dos espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do senhor Rustam. Ao cabo de algumas sessões, disseram os espíritos que preferiam revê-lo na intimidade, marcar para tal efeito certos dias, nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também de evitar as indiscrições e comentários dos ouvintes, né, das pessoas que estavam a par. Bom, ele fez isso, mas depois que ele fez aquela reunião com ele, como eu falei, não me contentei, entretanto, com essa verificação. Apesar de ser uma orientação de espírito superior, depois que ele fez. Mas ele não se contentou. Você vê como é que era a cabeça dele, como é que era a segurança dele. Os espíritos acima que haviam recomendado. Então, tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médios, sempre se apresentava ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas.
Foi assim que mais de 10 médicos prestaram concurso a esse trabalho de revisão do que ele já tinha feito e que já tinha sido revisado junto com a senhorita Chafé. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação ou no método intuitivo, foi que elaborei a minha primeira edição do Livro dos Espíritos, que saiu a publicidade em 18 de abril de 1857. Então, por aí... Martinha, deixa eu só mostrar uma curiosidade aqui da nossa produção, por gentileza, talvez inédito para muitos que estão nos acompanhando. Vamos ter o prazer, a honra de mostrar a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Por favor, olha só que coisa linda. Nós temos aqui a capa, era uma brochura, né, Evandro? Um livro assim, de capa relativamente mole, era uma cor assim meio esverdeada. E nós temos aqui também a folha de rosto, então está no original francês, exatamente essa edição que a Marta está se referindo. A primeira edição do Livro dos Espíritos, que sai publicada no dia 18 de abril de 1857. Ok, voltamos aí para a Martinha concluir, por favor, porque eu tinha que pegar essa deixa, viu, Marta? Não, foi ótimo, porque vocês notam que era uma brochura naquela época, né? Vamos para mais adiante, não tinha a dimensão que tem de 1080 perguntas, era 500 e poucas perguntas. Mas eu quero destacar aí como era a personalidade de Kardec, como ele era detalhista, como ele era minucioso e como ele era sério na realização. Inclusive, uma coisa que a gente respeita muito, que não é porque os espíritos falaram que tinha que fazer assim, ele seguia as orientações, que afinal de contas era espírito orientador, mas ele também mostrava que, para a segurança própria dele, né, para o controle próprio, ele passou por outros médicos. Não foi uma coisa feita assim, uma comunicação e pronto. Então, eu acho que aí mostra a primeiro livro dos Espíritos, que... Seriedade, né? Nossa, a seriedade, que é importante para fechar essa minha fala do Livro dos Espíritos, que é um livro que ele traz... na hora que você colocou a primeira edição, eu aumentei aqui no meu iPad para ver, tanto na primeira como na edição subsequente, a definitiva, que é a que nós temos hoje, ele coloca na página de rosto, que é uma filosofia espiritualista, que trata a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com o homem, as leis morais, olha aí, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores. Com concurso. Eu vou pedir, Martinha, para a nossa produção colocar também essa imagem, para o Evandro comentar um pouco, porque é considerada edição definitiva, que é a segunda edição de O Livro dos Espíritos, a gente também tem aí, olha só que coisa linda, que nós estamos vendo a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é considerada edição definitiva, porque depois dela não houve outras, assim, digamos, modificações, que o Evandro pode falar melhor. Ela é de 1860, a primeira edição é de 1857, aliás, tinha 501 perguntas, e esta edição de 1860, a considerada edição definitiva, já com 1.019 perguntas. Então, Evandro, o pessoal está trazendo algumas características da personalidade de Kardec. Eu queria que você associasse esses comentários que os nossos irmãos estão fazendo com o trabalho de Kardec na elaboração mesmo, da codificação, na organização, nesse trabalho metódico lindo, né? Então, a Fernanda fala amor de um educador, o Velocino coloca bom senso encarnado, e nós temos a Cíntia colocando busca das respostas pela ciência, né? Alguns comentários aí dos nossos amigos. Então, Evandro, esse trabalho de Kardec na codificação, começando com o Livro dos Espíritos, essa segunda edição definitiva, na verdade, Evandro, nenhuma das primeiras edições de Kardec foi considerada definitiva, sempre trabalhou na mudança, não é, para a melhoria das obras, não é isso? Exatamente. A primeira edição tinha 501 perguntas, todos nós sabemos, já foi dito. Ele era dividido em duas colunas. Na coluna da esquerda, Kardec fazia a pergunta, e na coluna da direita, os espíritos respondiam.
Na segunda edição, ele já muda, ele já faz as perguntas em cima, a resposta embaixo, apenas numa coluna, uma coluna única. E aumenta o número de perguntas de 501 para 1019. E também aumenta o número de sessões do livro. O livro original tinha 3 sessões, e já o livro definitivo de 1860 passa a ter 4. 4 sessões, ou 4 livros, ou 4 partes, né? Então, é um livro, praticamente é uma edição nova, não é assim só uma alteração. Kardec não fez apenas ampliar, é quase que um livro novo. O básico, naturalmente, da primeira edição é mantido na segunda edição, mas com muitos desenvolvimentos. Allan Kardec faz comentários que complementam a resposta dos espíritos, com tanta propriedade ou mais do que a própria resposta dos espíritos. Aliás, é bom a gente falar aqui agora, já que eu lembrei agora, talvez eu não lembre de falar mais tarde, que Kardec não foi um mero rearranjador de perguntas, colocar em capítulos, colocar apenas ordenar as perguntas e as respostas. Não foi apenas isso. Mas mesmo que fosse apenas isso, vamos imaginar o gênio de um homem desse para elaborar as perguntas que deram origem às respostas dos espíritos. Quando a gente vê aquelas respostas lindas que os espíritos nos deram, é preciso que tenha uma personalidade que tivesse elaborado as perguntas, que tivesse a inteligência, a profundidade dele para chegar até aquele ponto. Agora, Allan Kardec, a gente entende hoje que ele não foi um espírito que estava sob o comando dos chamados espíritos da codificação. Hoje nós entendemos, já é um sentimento, é uma intuição que muita gente tem, já tem até artigo disso no Reformador, do Chibene, da década de 80, não me lembro bem, onde diz que Kardec não foi um mero compilador. Ele ombreava com o espírito de verdade. Apenas o espírito de verdade, que é Jesus, no comando da codificação, de trazer o Consolador para nós, estava acima dele. Mas os demais não estavam acima dele. São Luís, o Sócrates, Platão, todos aqueles espíritos da codificação não estavam acima de Kardec, estavam, no mínimo, do lado dele, porque ele era um espírito preparado. O plano espiritual não manda uma pessoa de improviso, tudo é preparado com antecedência, com clareza. E depois, olha, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, que é Deus? Eu falei que na primeira edição ficava à direita, à esquerda do livro, a pergunta de Kardec, que é Deus. E à direita, a resposta dos espíritos. Kardec coloca a resposta do mesmo lado dele que ele pergunta. Ou seja, foi ele que deu aquela resposta. Depois, na segunda edição, ele não, como não já tem ele dizer que a primeira é dele e a segunda é dos espíritos, a gente já não notou tanto essa diferença, né? Mas Kardec, muitas vezes, o que ele diz, ele responde o que ele pergunta no Livro dos Espíritos. E o complemento à resposta dos espíritos, na segunda edição, ainda é muito maior do que a própria resposta dada pelos espíritos, mostrando a profundidade, o entendimento dele. Ele dissecava 3 linhazinhas da resposta dos espíritos e fazia quase que um tratado. Verdade, que maravilha, que profundidade assim, tanto do espírito científico, mas de um humanista, filósofo também, como a Marta coloca, né, nesse sentido do humanismo, tão profundo, tão tocando em questões da ciência, da história, da arte, não é, da religião, da filosofia, coisas tão assim necessárias para a nossa evolução. Evandro, estava me recordando que Divaldo Franco, lá no livro Conversa Fraterna, que foi preparado lá desde o Conselho Federativo Nacional de 2000, e aí ele diz em dado momento, numa resposta, o seguinte: Allan Kardec faz parte dessa elite espiritual, no bom sentido da palavra,
dos espíritos nobres da codificação, só que estava no plano físico, mas em igualdade de condições com São Luís, com esse, com aquele, sob os auspícios do Espírito da Verdade. Então, exatamente confirmando isso que você está falando, da grandiosidade desse espírito, desse educador e codificador Allan Kardec. Aliás, a mais completa biobibliografia que a gente recomendaria de Allan Kardec é exatamente o título de um livro que tem esse nome, né, que o título é esse, Allan Kardec, o Educador e Codificador, que a Federação Espírita Brasileira fez uma edição, e também queria recomendar para vocês, que eu tenho aqui em mão, esse livro lindo, que é Entrevistando Allan Kardec, é o livro da Sueli Schubert, em que ela pega, não é, como se estivesse conversando com Kardec, ela pega já as respostas que Kardec dá e introduz as perguntas em vários textos das obras, né, de Kardec, na codificação. Eu queria ver agora, na sequência, a gente tem o livro dos médiuns. Eu queria que a nossa produção mostrasse, por favor, também. São obras raras, estão disponíveis aí na nossa Biblioteca de Obras Raras em Brasília, que é um dos maiores acervos históricos, né, que existe do Espiritismo no mundo. E a gente tem essa obra bonita aí que está sendo mostrada, que é a Folha de Rosto, a primeira edição de 1861. Depois vai ter uma segunda edição, que é de 1861 também, né, 1862, né, um ano depois, é isso? Que aí você vê a edição definitiva. Marta, você que é da área também, né, de ciências, a questão da elaboração do livro dos médiuns foi um desafio muito grande para Allan Kardec, e continua sendo o maior tratado sobre mediunidade, o guia fundamental, a obra base, como nos ensina Emmanuel, sobre mediunidade, não é isso? E continua ainda enfrentando dificuldades para entender e praticar esta faculdade espiritual de predisposição orgânica. Como é que você nos diz sobre isso? Antes do Livro dos Médiuns sair a primeira edição em 1861, no ano de 1858, Kardec fez uma publicação bem menor, bem mais simples, chamada Instrução Prática sobre as Manifestações dos Espíritos. Era um livro que eram as primeiras orientações do que depois viria a se transformar em um livro dos médiuns. Depois, ele mesmo, na Revista Espírita, ele chegou à conclusão que não tinha esgotado, porque ele já estava, ele revisou, ele atualizou, e saiu o Livro dos Médiuns em 1861. Esse livro é um livro muito importante, porque e muitos ainda não têm, assim, não se debruça, vamos dizer assim, como deveria debruçar sobre esse livro. Esse livro não foram todos os espíritos, como nós temos uma variedade de espíritos no Livro dos Espíritos, mas nós temos um grupo menor. São muitos, mas tem um grupo menor que estão voltados para essa questão que são tratados no Livro dos Médiuns. Uma coisa que se destaca, o Livro dos Médiuns tem a introdução, como todo o livro de Kardec, e que é importante ler a introdução, porque ele explica o plano geral da obra, ele faz algumas colocações que são fundamentais. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo é que tem introdução maior. Não, o Livro dos Espíritos também, tem introdução muito grande. Depois desse, ele divide o livro em duas partes. A primeira parte tem 4 capítulos e a segunda parte que tem 32 capítulos. Então, o livro tem 36 capítulos e no final tem um vocabulário espírita. Agora, o que é importante analisar é que a primeira parte, ele trata de todo aquele, é o chamado método kardeciano por excelência. Ele apresenta uma tese, uma ideia, ou um tema, se a gente quer dizer. Ele apresenta uma ideia. Por exemplo, há espíritos, ele faz essa indagação, é um dos capítulos. Depois ele desenvolve essa tese, ou desenvolve o teor dessa ideia apresentada, com várias argumentações, com argumentações existentes no mundo da ciência, da filosofia, e argumentações, e fecha a questão com argumentações com as respostas dadas pelos espíritos. Fantástico, é um método fantástico.
que é o método que hoje a ciência tenta reproduz. Depois ele faz um fechamento, uma conclusão, analisando os pontos principais. Então, a primeira parte, ele trabalha, inclusive, tem uma parte, o capítulo 4 da primeira parte, chamado método, que ele explica como é não só o método de construção do livro e das ideias, da elaboração dela, mas ele fala do método da comunicação entre os dois planos de vida. Isso é sensacional. E aí ele descobre, ele verifica que não é só a parte mediúnica propriamente dita, ou seja, uma interpretação, que é brilhante essa conclusão dele, ele chega à conclusão que o médium é um intérprete, que existe o bom e mau intérprete. O bom intérprete é aquele que não modifica o pensamento, as ideias dos espíritos. Isso é sensacional. Então, ele vê que tem as comunicações, que é via transmissão mental ou telepática, e mais que isso, é uma interpretação do médium de acordo com o quê? Não é só, ele pode ter uma grande mediunidade, mas se ele não tiver um conhecimento necessário de vida passada ou dessa, ele pode interpretar equivocadamente. Mas ele fala, e ele já tinha falado em um livro dos Espíritos, dos fenômenos de emancipação da alma. E no livro dos médiuns se reduz a alguns poucos. Ou seja, o médium pode sair do corpo pelo sono, geralmente no sono, e ele mesmo perceber as coisas. Não é alguém que está falando para ele. Ele pode interpretar o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, entendeu? Aí ele já é o chamado fenômeno anímico. Então, é muito interessante. Então, o livro dos médiuns, na segunda parte, ele trabalha o médium, o indivíduo que tem essa faculdade psíquica, e todo mundo tem essa faculdade psíquica, uns mais pronunciados, outros menos pronunciados, de acordo com as experiências reencarnatórias. Ele trata da faculdade do médium, faculdade mediúnica, depois do médium, aí ele apresenta vários tipos de médios, os mais comuns, eles falam dos médios especiais, e, inclusive, ele fala do transe, os tipos de transe, que ele chama inconsciente, consciente, inconsciente ou sonambulo, consciente ou intuitivo, semimecânico, mecânico, no caso da psicografia, e joga a mediunidade do futuro. É muito interessante. Como ele fala que o homem evoluído, intelectual e moralmente vai ter uma mediunidade de síntese. É muito interessante isso, que depois André Luiz explora, e o Filomeno de Miranda explora muito bem isso. Depois que ele fala do médium, explora, ele fala, tem um capítulo dedicado à influência moral do médium. Como é que o médium, na hora de interpretar, moralmente ele pode influenciar o pensamento dos espíritos. E fala também da influência do meio onde que ele está. Se ele tem uma vocação mais para a ciência, se ele tem uma vocação mais para a filosofia, para qualquer religião, você vê as mensagens de Santo Agostinho e a mensagem por exemplo, de Lacordaire, não digo nem. Então, você vê que Santo Agostinho tem ainda muito atavismo da teologia católica, mesmo que os médiuns diferentes. Já você vê em Lacordaire, o grande filósofo. E aí a gente vai. E no final. Denotando a autenticidade, né, Marta? E veja bem, não foi um médium que captou isso. Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que ele trabalhou com cerca de 900 centros espíritas no mundo. No mundo, quer dizer, no mínimo ele trabalhou com 900 médios, considerando que cada centro espírita, ele trabalhou com mais de 1.000 médios. Aí, depois que ele fala da influência do moral do médium, ele trata de uma questão que hoje está patente no mundo atual, nunca deixou de ser, inclusive na época dele, é a obsessão. Depois que ele trabalha. Assunto, né? Depois que ele trabalha a obsessão, como é que o médico, como é que as pessoas podem tornar, por que ocorre, ele analisa as causas, e mais tarde ele vai chegando para o final do livro, ele fala das reuniões mediúnicas, das organizações da sociedade. Então, é um livro, ele fala, inclusive, lá para o final do livro, ele dá exemplo de mensagens apócrifas,
ensinando a nós, estudiosos, quem gosta do assunto, como diferenciar, por exemplo, uma mensagem de Bezerra de Menezes, ela é verdadeira ou é falsa? Bezerra de Menezes foi um médico, um espírito que a gente conheceu. Essa mensagem é do Chico Xavier ou não é do Chico Xavier? Chico Xavier viveu 94 anos conosco. 92. A vida dele, 92 anos, a vida dele era aberta para todo mundo. Então, o espírito contemporâneo. Mas ele vai falar de Sócrates. Como é que Sócrates não deixou nada escrito, deixou para o Platão. Então, ele ensina como. É isso aí, que é o livro dos médios. O livro dos médios é um verdadeiro tratado, né? É um fala a noite toda sobre ele. o Evandro, o nosso tempo vai voando, o pessoal está participando aqui ativamente, dizendo a importância dos esclarecimentos, do estudo, não é? E a gente já está praticamente se aproximando do nosso encerramento, mas eu tenho uma pergunta aqui que foi feita, assim, sobre o trabalho de tradução, né? Como é que é esse trabalho? Como é que você se sentiu? Porque você traduziu tudo que Kardec publicou, é isso, Evandro? Praticamente não sobrou nada. Tudo que é opúsculo eu traduzi, né? Até livro que ele não publicou mais, como que a Marta citou, que é aquele livro que precedeu o livro dos médiuns, né? Instrução prática sobre as manifestações espíritas, até isso eu traduzi. A biografia de Allan Kardec, até a biografia do Henri Sauce, mas falando sobre ele, né? Os opúsculos pequenos, os 12 volumes da Revista Espírita, né? A Viagem Espírita, em 1862, que foi como o movimento espírita naquela época estava se iniciando, né? Então foram em torno de 25 a 26 livros, se for contar os opúsculos todos, né? É uma coisa muito interessante. Eu comecei com a Revista Espírita, que foram 12 volumes, foi meu primeiro trabalho. Então, ela me deu mais trabalho, porque eu não estava ainda com aquela habilidade da tradução. Porque a tradução, a gente precisa dominar a língua que a gente está traduzindo, a língua estrangeira, tem que dominar a língua pátria, que nós estamos traduzindo para, e temos que entender do Espiritismo, saber o que é que nós estamos, não é traduzir ao pé da letra. Será que quando passou do francês para o português, aquilo ficou doutrinariamente correto? Então a gente tem que saber tudo isso, né? Então é uma coisa que deu trabalho, mas foi uma coisa muito prazerosa, né? No início foi muito devagar que eu fazia as traduções, depois a gente vai pegando aquele jeito de escrever, não é? Aí pergunta, mas é a tradução sua? Foi literal? Não foi literal? Tem diferença do Guion Ribeiro? Por que a FEB, que já tinha uma tradução clássica do Guion Ribeiro, que os primeiros livros foram da década de 20, tem 100 anos agora, por que eu teria que traduzir os outros, né? Então, essas dúvidas passam pela cabeça das pessoas. Eu continuo achando a tradução do Guion Ribeiro a clássica, a mais bonita que tem. A melhor dele, de língua portuguesa, eu já li uma boa parte delas, eu não digo que já li todas as traduções, mas a do Guion Ribeiro é clássica. O Nestor, certa vez, ele me chamou e disse, olha, Evandro, eu estive no interior de São Paulo, numa livraria de um centro espírita. Olhando nas prateleiras, eu não vi nenhum livro da codificação da FEB, editado pela FEB. Aí eu fiquei curioso e fui indagar para o proprietário não, para o dirigente do centro, né? Ele disse, olha, que a tradução, o povo aqui é muito simples, a maioria das pessoas aqui não é intelectualizada. Então, a tradução, tem traduções, como a do Guion Ribeiro, não é só a dele, que usam, às vezes, uma terminologia mais erudita, uma maneira de escrever mais rebuscada, ou um palavreado, uma expressão, umas frases que eram mais próprias da época do início do século passado, né? Então, eu queria que você traduzisse usando uma linguagem mais simples, mais acessível. Então, eu me prontifiquei a traduzir, sem prejuízo da fidelidade doutrinária, mas utilizando umas palavras mais atualizadas. Por exemplo, e evitando repetir alguma coisa. A língua francesa, a palavra nunca ou jamais é uma palavra só, é jamais. Então, Kardec botava jamais, jamais, jamais o tempo todo.
Quando eu ia traduzir, tinha uma palavra perto da outra, ora eu traduzia por nunca, ora por jamais. Só para dar um exemplo, que a gente, como tradutor, deixa que não modifique o sentido, que seja fiel ao pensamento do autor, nós temos liberdade, algum jogo de cintura, no sentido de melhorar, modificar um pouco o estilo, adaptando para a nossa língua. Então, eu utilizei de formas mais simples, não usava aquela maneira indireta de fazer a frase, com aquelas vírgulas, uma interposição, outra vírgula e continuava na frente. Né? Eu fiz uma coisa mais direta, procurando, dentro da minha possibilidade, não ter prejuízo da elegância da língua portuguesa. Mas, naturalmente, perto da tradução do Guion Ribeiro, a minha é muito mais simples. Né? Mas foi um trabalho muito bom, muito gratificante, eu adorei, e a Revista Espírita foi a que me deu assim mais prazer de tudo, porque eu conheci a alma do Allan Kardec. Ali é uma autobiografia dele, como Obras Póstumas, que é um livro também que ninguém lê, não é? Um livro riquíssimo, onde ele mostra coisas da vida íntima dele, os escolhos que ele teve que enfrentar durante a codificação, as pessoas que, no dizer dele, na Sociedade Espírita de Paris, de boa fisionomia pela frente, pelas costas o golpeavam. Né? Então, ele fala de todas aquelas dificuldades, né? Mas, no fim, ele diz, o Espírito de Verdade, que certa vez o Espírito de Verdade falou para ele de tudo que é sofrimento que ele ia passar para que a doutrina chegasse até o final. E ele diz, realmente, tudo que o Espírito de Verdade falou aconteceu comigo. Eu fui traído, tudo aquilo. Eles só não me falaram uma coisa, do contentamento, da alegria íntima que o resultado da doutrina ia produzir na humanidade, que é o meu pagamento. O Espiritismo foi a obra da minha vida. A ele dei todo o meu tempo, todo o meu trabalho, porque diante de mim estava tudo escrito em letras irrecusáveis. Então, quando a gente lê essas coisas, que estão em Obras Póstumas e na Revista Espírita, e não nos livros da codificação, a gente fica muito emocionado, muito emocionado. Como nós estamos agora, viu, Evandro? Muito obrigado por esse resgate histórico. Essa nossa série tem essa intenção realmente, porque o Espiritismo ontem, hoje, e vai ser difícil a gente conseguir fazer caber um programa numa hora, mas nós precisamos fazer esse esforço, a nossa hora já passou, passa tão rápido, não é? Eu espero aí que todos tenham apreciado, tenham gostado. A nossa gratidão a todos vocês. Existem algumas cartelas que a gente vai lendo ao longo dos demais programas sobre a importância do trabalho de Kardec, mas não poderia deixar, antes de despedir-me aqui do Evandro, da Marta e de todos vocês, de dizer que hoje é o dia da consciência negra. E a obra de Kardec é valiosíssima, como um tratado humanista, sociológico, para a gente poder entender o respeito à diversidade. E isso está retratado numa nota explicativa no final das obras publicadas pela FEB, de outras editoras também, que trazem esse texto, que foi escrito pelo Evandro, né, que está aqui, ele foi o autor desse texto, assinando como, né, a FEB Editora, e muito esclarecedor, porque às vezes surgem algumas dúvidas, e como hoje é o dia da consciência negra, vale muito a pena a gente ler estas notas, porque faz a referência a esse trabalho grandiosíssimo de Allan Kardec, desse humanista, desse filósofo, desse ser humano tão assim querido e sério no trabalho que desenvolveu, tão responsável e ao mesmo tempo tão metódico e didático, e nos pôde legar a codificação da doutrina espírita, a codificação do espiritismo. A nossa gratidão eterna a esse missionário do bem, a esse apóstolo do Cristo, Allan Kardec. Marta, querida, muito obrigado por sua presença, sempre agradável, sempre elegante, sempre esclarecedora, viu? Cheio de comentários aí sobre a sua participação, a participação do nosso querido Evandro. Muito obrigado, então, Marta. Obrigada a você, Geraldo. Eu acredito que eu aprendi muito também, assim, está sempre aprendendo. Eu acredito que, como é uma série, vamos depois,
nós ou outras pessoas, outros convidados, irão falar das demais Sim, obras da com certeza. codificação e das obras de Kardec. Exato. Mas eu só queria dar um dever de casa para o leitor. No final, na próxima, a gente manda para vocês. É que, considerando o método kardeciano, de Kardec, ele adotou, do Livro dos Espíritos surgiram as demais obras da codificação. Todo o Livro dos Médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis, eles originaram, eles foram decodificados a partir da codificação que se encontra no Livro dos Espíritos. Muito bem. A Martinha já deu um spoiler aí do que virá para frente. Evandro, muito boa noite. Obrigado, viu, querido, por sua presença. Eu é que agradeço, Carol, da oportunidade de falar do Allan Kardec. É uma pessoa, é uma personalidade que nos emociona, né? É uma coisa impressionante, é um prazer mesmo quando eu estou lendo, quando eu estou escrevendo sobre ele. Eu, às vezes, me pedem para fazer algum artigo, eu demoro, mas quando é uma coisa para falar de Kardec, da obra dele, para defender a vida dele, parece que as coisas brotam com uma certa facilidade e vêm. Né? É muito bonito, eu que agradeço a oportunidade, a paciência dos que nos ouviram, né? E muito Eles são obrigado. pacientes e participam aí com ânimo, com vontade, porque estamos todos aprendendo, né? O mestre Lyonês nos ensina sempre, Jesus, o nosso mestre, sempre nos ensinando, e Kardec acompanhando isso, nos trazendo esse banho, né? Essa luz que é o Espiritismo. É uma luz que ilumina o nosso caminho para a gente seguir o roteiro de vida que é o Evangelho de Jesus com segurança. E nos nossos próximos programas, então, dessa série, a gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o céu e o inferno, sobre a Gênese, e tem muito mais que virá aí. Muito obrigado por sua participação, por sua presença, e uma vez mais, gratidão, Evandro, gratidão, Martinha, e até a nossa próximo encontro, que vai ser na sexta-feira que vem, às 20 horas. Um abraço a todos. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos, plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br